Sejam bem-vindos a mais uma vez e vamos continuar na nossa sessão de aulas em que hoje vamos falar das medidas de diversidade de espécies. Na última aula nós falamos de riqueza de espécies como uma das primeiras medidas de diversidade, em que nós vimos como podemos verificar a diversidade das áreas usando o índice de Marklev como um dos índices que mede a diversidade com base na riqueza da espécie. E nós vimos como que a riqueza da espécie era influenciada principalmente pelo tamanho da amostra. E hoje vamos ver principalmente a primeira parte deste vídeo sobre a equitabilidade, usando os softwares de métodos ecológicos. Quando falamos da equitabilidade, estamos a olhar que ela expressa a maneira pela qual o número de indivíduos está distribuído entre as diferentes espécies. Ou por outra, estamos a dizer que indica se as diferentes espécies possuem abundância, neste caso o número de indivíduos, semelhante ou divergente. O que difere da riqueza da espécie? A riqueza da espécie ela olhava o número total de espécies que existe numa dada área. E enquanto aqui nós estamos a olhar o número de indivíduos que está distribuído entre os diferentes espécies que estavam naquela área. Então, estamos a olhar se diferentes espécies possuem abundâncias semelhantes ou divergentes. Então, isso significa que mostra o grau de semelhança da abundância relativa de cada espécie. Ou, em outras palavras, em termos de interpretação, quanto maior for a dominância, menor é a equitabilidade. Neste caso, estamos a dizer que quanto espécies numa dada área forem muita abundância, haver abundância ou dominância de certas espécies, o que significa que temos uma espécie com maior número de indivíduos, então naquela área menor será a sua equitabilidade. E esta equitabilidade varia de 0 a 1. Neste caso, tende para 0 quando quase a totalidade dos indivíduos pertence a uma só espécie, e é igual a 1 quando todas as espécies estão representadas pelo mesmo número de indivíduos, igual à abundância. Ou por outra, estamos a dizer que a escala de 0 a 1, quanto mais próximo de 1, maior é a equitabilidade. E quanto mais próximo de 0, menor é a equitabilidade. E quanto mais próximo de 1, significa que as espécies que existem na área estão distribuídas mais ou menos de forma homogênea em termos de número de indivíduos ou abundância. E se aproximar muito de 0 significa que há uma concentração do número de espécies numa única só espécie, ou seja, há uma concentração de número de indivíduos numa única espécie, o que faz com que a dominância aumente. Bom, esta equitabilidade é geralmente expressa por índice de Pearson. Okay? Mas, quando nós, em termos do livro de Krebs, com Ecological Methodology, podemos expressar através de equitabilidade de Camargo, ou também podemos expressar através de índice de equitabilidade de Simpson. Para nós entendermos o conceito de equitabilidade e dominância, vejamos um exemplo aqui embaixo. Nós temos aqui uma amostra A, em que temos 25, estamos a olhar 4 espécies. Então, em termos de riqueza, a amostra A e a amostra B temos a mesma riqueza.
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, estamos aqui 4 espécies e aqui 4 espécies. Onde está a diferença? Acontece que na amostra A, as 4 espécies possuem a mesma abundância ou possuem o mesmo número de espécies. E a amostra B possui diferenças em termos de número de indivíduos. Em termos de número de indivíduos, que a abundância é diferente. A pergunta é, onde que teria a maior rentabilidade? A maior rentabilidade estaria na amostra A. Okay? Porque significa que está mais próximo de se medirmos devido à homogeneidade de número de indivíduos por cada espécie. Enquanto na amostra B, nós temos uma concentração de número de indivíduos da abundância numa única espécie, o que faz com que aqui tenhamos uma espécie dominante. A espécie dominante é esta espécie que tem 96 indivíduos. Então, onde haver maior dominância, haverá menor equitabilidade. Enquanto aqui não temos nenhuma espécie dominando a outra, todas têm a mesmos indivíduos, o que significa que a equitabilidade aqui é maior e a dominância é menor. Bem, nós podemos ver isso com os cálculos. Nós também temos outro exemplo aqui. Imaginemos que nós temos duas comunidades, em que a primeira comunidade e das duas comunidades nós tivemos o número de espécies. A pergunta é, qual das duas comunidades é mais equitativa? Tendo em conta que a primeira comunidade, em relação à primeira espécie, teve maior indivíduos. Aqui tivemos 7, aqui tivemos 1. Então, Simpson, Camargo. Então, depois eu teve já extraí esses dados. Eu preciso colocar do segundo. Mesmo exercício. Ok. Então eu tenho Camargo 0,39, 0,39, Simpson 0,35. E por fim, eu vou passar o do último transeto ou última área. Ok, 0,4, 0,42, 0,46, 0,42, 0,42, 0,46, 0,46, 0,42. Deixa-me confirmar. Sim. Então, o que significa sobre isto? O índice de Simpson, estamos a dizer que entre as três áreas, há maior equitabilidade na primeira quadrícula, ou no primeiro transeto, na primeira área.
E aqui, do Camargo, também mostra o mesmo. Então, ambos os índices concordam que onde há maior equitabilidade é do primeiro traceto. O que significa ter maior equitabilidade? Significa que existe um agrupamento mais ou menos homogêneo, não existe maior distanciamento entre o número de indivíduos dessas espécies, diferente daqui. Por exemplo, se olharmos aqui, enquanto que, então, imagine se quiséssemos procurar dominância. Há maior dominância nessa segunda área, porque o valor de índice de equitabilidade de Simpson, tanto como de Camargo, mostra valores muito baixos. Significa que onde haver menor equitabilidade, há maior dominância. Então, se tivéssemos que procurar onde há maior diversidade, iríamos dizer que a diversidade está na segunda coluna. É basicamente isto. Para não alongar o vídeo, então, vamos a seguir, o vídeo a seguir é que vamos falar sobre a diversidade de espécies, especificamente dos outros parâmetros e de outro software.